Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores odeia a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e o versículo 10. Este capítulo fala sobre os descendentes de Judá. O capítulo 4 fala sobre os descendentes de Judá. Mas nós vemos aqui os 9 primeiros capítulos de 1 Crônicas falam de genealogia. Genealogia. É mais de 500 nomes que aparecem nesses 9 primeiros capítulos aqui do primeiro livro de Crônicas. Mas, no meio de tantos nomes, aparece, depois de 44 nomes, surge uma história. Apenas 2 versículos contam a história breve de um homem chamado Jabes. Nós podemos verificar que as coisas começaram mal para um homem que ninguém conhecia. Ele fez uma oração apenas em uma frase, e tudo acabou bem para ele. Aqui nesta oração, nesses 2 versículos aqui, que fala sobre Jabes, ele fez 4 pedidos que estão contidos aqui nessa oração. Ele diz, que me abençoes. Veja, o nome Jabes significa aquele que causa dor. Somente Deus sabe o que aconteceu com a mãe de Jabes para dar este nome que ele recebeu, que ela deu para ele. Ele cresceu com este nome. Veja, por exemplo, Jacó. O nome Jacó significa suplantador. Noemi tinha 2 filhos. Um se chamava Quilom, e Quilom significa debilitado. O outro se chamava Malom. Malom significa franzino. Estes 2 filhos de Noemi, Malom e Quilom, ou seja, debilitado e o franzino, eles morreram ainda jovens. Após o seu casamento, os 2 morreram. O nome Salomão, por exemplo, filho de Davi, significa paz. Ele reinou 40 anos no lugar de seu pai Davi, sem nunca precisar ir para uma guerra. O nome de uma pessoa na Bíblia tem significado. Tem importância. O povo de Israel dava muita importância ao significado dos nomes. Jabes, depois de adulto, ele confiava no Deus de milagres e Deus de novos começos. Então veja, ele disse, que me abençoes. Esta palavra em hebraico significa, abençoe-me muito mesmo. O significado da palavra bênção é o seguinte, é pedir ou conceder um favor sobrenatural. É um agir de Deus sobrenatural. É a concessão, é a entrega de um favor. É aquilo que Deus faz em favor do homem. Isso é bênção. Ele foi abençoado com um favor sobrenatural de Deus. Deus o abençoou. Deus confirmou a sua oração. Em Provérbios capítulo 10, verso 22, tem uma palavra que você pode meditar nela sobre isto. A bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Para o homem, para a mulher, para o jovem que confia no Senhor, que conhece a Deus, confia na palavra de Deus, precisa entender que é a bênção do Senhor quem enriquece e que não acrescenta dores. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, verso 7, a palavra diz assim, o Senhor Jesus falando, pedi, pedi e dar-se-vos-á. A epístola de Tiago, no capítulo 2, no verso 4, fala, nada tendes, porque não pedes.
Veja, através de uma pequena oração, de um pequeno pedido feito ali em uma oração, Deus mudou a vida de Jabes. Nós precisamos também entender isso. Através de uma pequena oração, Deus pode mudar a nossa vida. Deus pode mudar a vida daquele a quem amamos, através da quem nós pedimos, intercedemos. Deus pode mudar. Segundo, primeiro ele pediu, que me abençoes. E o segundo pedido dos 4 é, que me alargues as fronteiras. Ou seja, ele estava pedindo mais terra, mais recursos para trabalhar. Ele queria que Deus lhe desse a bênção de dar a terra, porque ele queria trabalhar. Ele queria ter o seu próprio trabalho, produzir mais. Terceiro, ele fez um outro pedido, que seja comigo a tua mão. Isaías capítulo 59 diz assim, no verso 1: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Ainda tem Atos capítulo 11, verso 21. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 16, verso 9, também diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. O quarto pedido da oração de Jabes, ele pediu, e que me preserves do mal. E diz assim a palavra, e Deus lhe concedeu o que havia pedido. E a palavra diz, foi Jabes mais ilustre que os seus irmãos. Porque ele ousou, ele buscou, ele confiou, ele orou ao Senhor. Talvez ele foi mais ilustre porque ele foi determinado, e mesmo ter um nome feio, um nome esquisito, diferenciado, ele buscou a Deus. Ele honrou o Senhor pela sua fé. Leia Filipenses, capítulo 3, verso 14, e a segunda carta aos Coríntios, que Paulo escreveu no capítulo 5, verso 9 e verso 10. Leia também esta palavra. E eu quero te dizer algo aqui ainda, aproveitando esta oportunidade. Deus, guarde isto para você, Deus te ama de forma infinita e quer que você esteja diante dele a cada minuto. Você sabe que o céu é um lugar maravilhoso. Você sabe. Então por que será que Deus deixou você aqui na terra? Deus, ele quer te abençoar. Ele quer ser com você, para que você anuncie e compartilhe sobre ele. Fale dele para as pessoas, da grandiosidade dele, do que ele tem feito em sua vida. Deus está realizando a obra dele na terra, e ele está usando pessoas como você e eu. Que você possa também ousar. Por que você, a partir de agora, não faz também como Jabes fez? Faça esta oração que fez Jabes. Ore também ao Senhor. Existe um livro chamado A Oração de Jabes, e o autor do livro, ele diz que por mais de 30 anos, Deus o abençoou muito, porque ele fazia sempre esta oração. Ele também pedia a Deus essas 4 coisas para Deus. Ele pedia por fé e diz que Deus o abençoou muito. E ele hoje sustenta a obra missionária, evangelística, em boa parte do mundo, com os recursos do livro, e com as vendas do livro, e com as palestras que ele faz sobre a história de Jabes. Então Deus abençoou muito o autor de um livro chamado A Oração de Jabes.